baseado em histórias reais. Primeiro relato. Esse relato foi contado por Christian Williams. Quando eu tinha 17 anos, eu estava trabalhando como entregador de pizza para uma pizzaria local. Já fazia isso há meses naquele ponto e tinha feito inúmeras entregas. O meu primeiro carro era um Toyota velho e barato, então era perfeito para circular pela cidade. Era um sábado à noite e eu estava trabalhando no turno de fechamento, que era meia-noite. A pizzaria ficava aberta mais tarde nos finais de semana. Meu chefe sempre me dava os detalhes das casas para as quais eu faria entregas e pedidos. Já era quase 12 horas da noite e tínhamos um pedido de uma pizza para uma mulher chamada Karen. Era uma viagem excepcionalmente longa, cerca de 15 minutos, já que a maioria das entregas eram locais, em média uns 5 minutos de distância, e eu esperava uma gorjeta melhor por esse motivo. Levei a pizza para o meu carro e parti. Quando cheguei na rua do endereço, estacionei na frente da casa. Era uma casa de tamanho pequeno, assim como a maioria das casas na região. Parecia ser uma área mais pobre. As luzes estavam acesas em um dos quartos no primeiro andar. Estava me aproximando da porta quando, de repente, uma mulher chamou da janela da casa ao lado, dizendo: "Com licença, essa pizza é para nós, damos o endereço errado." Então fui até a porta da casa ao lado e esperei por cerca de 30 segundos, e ninguém se apresentava. Então bati na porta. Ouvi a voz de uma mulher gritar: "Só um segundo!" Mas demoraram muito para abrir a porta. Mais um minuto se passou, antes que finalmente alguém abrisse a porta. Uma mulher, provavelmente com uns 40 anos, me atendeu. Ela sorriu para mim imediatamente e me olhou dos pés à cabeça de maneira provocante, como se estivesse me avaliando. Em voz alta ela disse: "Suzy, venha ver como o entregador é bonito." Outra mulher, mais ou menos da mesma idade, veio até a porta e fez a mesma coisa. Me olhou dos pés à cabeça. Nesse momento, comecei a ficar envergonhado, pois eu era um pouco tímido em relação a mulheres mais velhas. A mulher que abriu a porta, que pelo pedido eu presumo ser Karen, me perguntou a que horas eu terminava o trabalho. Fiquei um pouco nervoso, porque não era bom em flertar com mulheres mais velhas naquela época. Eu disse a ela que aquela era minha última entrega, e uma das mulheres me perguntou se eu gostaria de entrar e tomar um vinho com elas. Elas perguntaram quantos anos eu tinha, e eu menti, disse que tinha 21. Mesmo assim, elas disseram que não se importavam se eu fosse menor de 21 anos. Então elas me mandaram sentar no sofá, e elas se sentaram cada uma de um lado. Toda essa situação parecia bom demais para ser verdade, e nada parecido com isso já tinha acontecido comigo antes. Tive a sensação de que essas mulheres já estavam bêbadas. Elas começaram a flertar comigo, e eu estava bebendo um pouco de vinho, fingindo que já era acostumado a beber. A mulher chamada Suzy começou a dizer que queria me mostrar algo no porão. Eu ri e perguntei o que era, e elas riram e disseram que era um segredo, mas que eu iria gostar. Elas queriam que eu fosse primeiro. Eu caminhei até a entrada do porão e olhei para a escuridão lá embaixo. Olhei de volta para elas e percebi que elas não estavam mais rindo. Mas quando perceberam que eu estava olhando para elas, começaram a sorrir novamente. Com voz firme, perguntei: "O que tem lá embaixo?" E elas responderam juntas: "É uma surpresa." Comecei a descer lentamente as escadas, perguntando onde estavam os interruptores de luz, e uma delas disse: "Deixe as luzes apagadas." Nesse ponto, eu não tenho 100% de certeza, mas olhando para o porão, achei que vi algo se mover, algo como um braço. Nessa hora, eu virei-me e vi as duas mulheres se aproximando sorrateiramente da porta. Então eu saí rapidamente. Disse a elas que precisava do dinheiro da pizza, enquanto caminhava nervosamente em direção à porta de saída. Foi quando eu avistei um homem alto, parado na porta da cozinha. E ele disse: "Vamos fazer isso de um jeito fácil?" E eu respondi: "A pizza está de graça." E eu saí correndo da casa. Entrei no meu carro e tranquei a porta imediatamente.
e o homem já estava do lado de fora olhando pela janela do passageiro. Ele tentou abrir a porta e depois bateu no vidro. Eu coloquei o carro em marcha e saí dali sem olhar para trás. Voltei para o trabalho e contei ao meu chefe o que tinha acontecido e por que voltei de mãos vazias. Ele e os outros ficaram chocados. Liguei para o número de emergência para relatar o ocorrido. Assim a polícia saberia se algo terrível estava acontecendo naquela casa. Felizmente, eu não descobri o que era aquela armadilha para a qual eu estava prestes a entrar. Segundo relato. Esse relato foi contado por Alisson. Quando eu tinha 19 anos, trabalhava em uma pizzaria. O trabalho sempre foi bastante fácil. Anotar o pedido, embalar a comida quando estivesse pronta, colocá-la em uma sacola e entregá-la no endereço fornecido. Já havia feito isso inúmeras vezes e nada estranho havia acontecido. Era um trabalho repetitivo e as gorjetas costumavam ser cerca de 3 a 5 dólares, dependendo da distância. Às vezes, pessoas mais generosas davam 10 dólares ou mais. Lembro que esse pedido era apenas um sanduíche de frango à parmegiana e uma fatia de pizza comum. Pedidos menores como esse geralmente resultavam em gorjetas menores, mas eu não tinha escolha quais entregas fazer. Eu estava a caminho do endereço e a casa estava aparentemente em uma rua sem saída. Essa rua tinha uma atmosfera mais rural do que o resto do bairro. Uma dessas casas tinha um trailer estacionado na grama, com uma pequena área de mata ao lado. As outras casas pareciam pequenas fazendas. Quando cheguei ao endereço, vi uma pequena casa de aparência estranha, com uma propriedade enorme ao lado. Ela era vizinha de uma casa abandonada. Era por volta das 6 horas da tarde e estava começando a escurecer, a hora em que as pessoas costumavam acender as luzes em suas casas. No entanto, todas as luzes da casa estavam apagadas e notei que a porta da frente parecia estar entreaberta. Comecei a caminhar em direção à porta da frente e ouvi alguém tocando piano. Parecia vir de uma sala mais distante, porque o som estava meio abafado. Bati na porta e depois toquei a campainha. Mas a campainha não funcionou. Ninguém apareceu e o piano ainda estava tocando. Senti que era estranho simplesmente entrar, então fui ao redor da propriedade em direção à parte de trás. O quintal estava literalmente uma bagunça, com coisas espalhadas por toda a grama. Fui até a porta dos fundos e bati mais forte. Olhei através do vidro da porta e não vi nada, exceto o que parecia ser uma casa muito desorganizada. Claramente, essas pessoas não eram obcecadas por limpeza, para dizer o mínimo. Quando ninguém respondeu na porta dos fundos, voltei para a porta da frente e liguei para um dos caras da pizzaria para confirmar o endereço com ele. Ele confirmou o endereço e disse que eu estava no endereço correto. Então empurrei a porta da frente e aquela música de piano ainda estava tocando. Então eu gritei: "A pizza chegou!" E alguém respondeu: "Venha aqui!" E depois continuou tocando o piano. Ele estava tocando uma música simples, mas sinistra. Não havia luzes acesas na casa e era difícil de ver lá dentro, mas continuei andando em direção ao som da música. O cheiro dentro da casa era muito desagradável e quando cheguei na porta do quarto onde ele estava, me senti muito desconfortável. A partir dali, eu não ia mais avançar e gritei junto à porta: "Senhor!" A música parou dessa vez e agora só havia silêncio. Eu esperava ouvir passos se aproximando, mas eu não ouvi nada. Estava completamente silencioso. Então falei novamente: "Senhor?" E uma voz de outra sala respondeu: "Sim, desculpe, é porque eu tenho dificuldade para andar. Você poderia trazer aqui, por favor?" E eu perguntei em que sala ele estava. E ele respondeu: "Você pode seguir pela sala de estar, que eu estou na sala de jantar." E eu pensei, não havia instruções no telefone para fazer qualquer coisa disso. Então achei tudo muito estranho. E fiquei imaginando por um segundo qual seria a minha próxima ação.
Eu pensei em sair dali naquele momento, mas eu ia me sentir muito mal no caso de ser um idoso frágil vivendo em uma casa bagunçada. Eu resolvi prosseguir, e quando cheguei bem próximo da sala de jantar, sendo excessivamente cauteloso e paranoico como eu sou, ainda estava suspeitando. E ao invés de entrar direto na sala de jantar, fiquei apenas próximo o suficiente que desse para me ver o que tinha lá. E vi o piano, mas não tinha ninguém sentado próximo a ele, e nem na sala inteira. Quando percebi isso, voltei silenciosamente e rapidamente em direção à porta da frente. Entrei no carro e dirigi de volta até a pizzaria. Eu contei a história para o meu chefe e ele foi compreensivo, especialmente porque o suposto cliente não ligou de volta perguntando por que eu saí. E isso não fazia sentido, nem para meu chefe e nem para meus colegas de trabalho. Mais tarde, naquela noite, depois do trabalho, pesquisei sobre o endereço daquela casa. Descobri que o banco havia tomado aquela casa há meses e ela estava vazia. Quando eu contei isso a todos, a reação deles foi a mesma que a minha. Ficaram todos arrepiados. Eu acredito que estava realmente a poucos passos de ser provavelmente roubado. Terceiro relato. Esse relato foi contado por Derek. Eu trabalhava no caixa da pizzaria às vezes. Outras vezes eu era garçom, só algumas vezes eu fazia entregas. Eu gostava mais de fazer entregas, porque conseguia ganhar gorjetas. Então foi irônico que tenha deixado esse emprego com uma experiência horrível durante uma entrega. Já era tarde da noite, quando recebemos um pedido de 3 pizzas especiais. Era um grande pedido, provavelmente uns $70 em pizza. A entrega era em uma parte ruim da cidade, o que já era um pequeno sinal de alerta. Felizmente, eu dirigia um carro velho, então achei que não chamaria atenção naquela área. A viagem levou cerca de 15 minutos. Quando eu cheguei a casa, fui até a porta para tocar a campainha. A porta se abriu em questão de segundos, mas parcialmente. O homem viu as pizzas e depois abriu completamente a porta, expondo uma pistola em sua mão. Não sou especialista em armas, mas se tivesse que adivinhar, diria que era uma Colt 45. Mas eu não estava muito prestando atenção no tipo da arma, porque meu coração estava muito acelerado quando eu vi e percebi a situação. Em seguida, mais 2 homens saíram da casa e me seguraram, enquanto o primeiro apontava a arma para mim. Eles estavam gritando em espanhol um com o outro, e o homem com a arma disse em inglês: "Me dê todas as suas coisas." Eu disse: "Ok", mal conseguindo falar ou respirar devido ao meu pânico. Peguei minha carteira, que era praticamente tudo que eu podia oferecer, então ele gritou: "Celular!" e entreguei meu celular. Um deles até pegou no meu pulso e arrancou meu relógio. Felizmente, não era um relógio caro. Depois disso, um deles pegou minha carteira e vasculhou alguns documentos e leu o meu endereço. Eles me ameaçaram, basicamente dizendo que se eu contasse a alguém sobre isso, eles iriam até o meu endereço e mataria toda a minha família. E eu respondi com muito medo: "Ok, eu não vou falar nada." Então eles me empurraram para fora da casa e bateram a porta. E tudo o que restou comigo foi a chave do meu carro. Eu não voltei à pizzaria naquele dia, estava muito abalado e perturbado. Fui para casa totalmente calado e trêmulo, e meus pais perceberam na hora o meu estado. Eles sabiam que algo tinha acontecido e me fizeram falar o que tinha acontecido. Eu tive que contar a eles a verdade. Disse que fui assaltado à mão armada durante uma entrega e que eles tinham nosso endereço e nos ameaçaram em nos matar se eu denunciasse. Meu pai, que tinha conexão com o departamento de polícia, ligou imediatamente para um de seus amigos próximos. E eles fizeram imediatamente uma verificação do antecedente criminal da pessoa que morava naquela casa. Seu nome era Rodrigo. Ele tinha 4 condenações anteriores por crimes graves. Então meu pai, com a ajuda de seus amigos da polícia, ignorou a ameaça.
e fez uma equipe de policiais cercarem a casa e depois entrarem. E dos 3 homens, 2 ainda estavam na casa e foram presos e acusados. O homem, que já tinha 4 condenações anteriores, recebeu prisão perpétua, e o outro, que também tinha algumas condenações anteriores, recebeu 5 anos de prisão. O terceiro homem não estava na casa e até hoje não o encontraram. Desde então, acordo com sons vindo de fora, como passos na calçada que leva ao quintal ou alguém abrindo o portão. Isso pode ser apenas paranoia, mas ainda me preocupo com o bem-estar da minha família. Já se passou tempo suficiente para eu acreditar que aquele homem fugiu do país, ou no mínimo aprendeu a nunca mais mostrar o rosto nesta cidade. No entanto, é algo que ainda fica no fundo da minha mente. Olá, amigos! Para você que gosta do nosso conteúdo e acha que o canal Pesadelo Real é um ótimo entretenimento, se estiver no seu alcance e não for te fazer falta, é claro, seja um apoiador do meu canal Pesadelo Real. Assim você terá alguns benefícios como emblemas de fidelidade, emojis personalizados e interagir comigo na comunidade do WhatsApp. E é claro, muito mais benefícios serão adicionados com o tempo. Pessoal, e tudo isso por um valor simbólico de R$ 1,99. Esse é o valor mínimo que o YouTube permite hoje, na data da postagem desse vídeo. Clique no link da descrição abaixo ou no primeiro comentário fixado para se tornar membro do meu clube de fãs agora. Te espero na área de membros.